Mais um assunto direto BDO e hoje para falar de Procurement Solution. Com a gente, o diretor da área, Igor Franco. Igor, obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a transformação digital. Isso tem impactado, acho que todas as áreas, né? Todos os setores. E como que isso vai acontecer com o Procurement Solution? Legal. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar desse tema tão relevante para todas as áreas, né? Como você bem colocou. Em procurement, a transformação digital ela já vem acontecendo há mais de uma década, né? E hoje, sem sombra de dúvida, ela está no top 5 de preocupações de todo e qualquer executivo de compras. Não importa se é uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio, de grande ou uma gigante multinacional, né. A gente sempre tem que a principal preocupação de compras é redução de custos, ainda é. E eu te digo sem medo de errar, de todo tipo de empresa. Mas a transformação digital está ali muito próximo e ajudando nessa redução de custo, né. Tem algumas outras preocupações como seleção de fornecedores, o ESG, né, a compliance regulatório, a gente pode falar de LGPD, que a transformação digital também ajuda sobremaneira, né. Então é uma realidade, todas as empresas, elas têm que se preocupar com a transformação digital e principalmente como trilhar essa jornada da transformação digital. Porque são muitas tecnologias, é um caminho árduo, né, é um caminho que requer muito planejamento, porque senão você vai fazer investimentos elevados, né, e por vezes não vai ter o benefício que é esperado, né. Então, hoje a transformação digital em procurement já é uma realidade, né, ah, e cada vez mais novas tecnologias vão sendo absorvidas na nossa área de procurement. Legal. Quando você fala de novas tecnologias, a gente já tem o uso ou enxerga espaço para o uso da inteligência artificial generativa? Sim, sim. Hoje, boa parte das empresas, quando eu falo de transformação digital em compras, ela começou com a integração dos e-procurements, né? Tem vários aí no mercado, com os RPs. Hoje, dentro das ferramentas de procurement, muitas delas já têm embarcada inteligência artificial, né? E não só inteligência artificial, estamos falando também de analytics, estamos falando de algumas outras tecnologias interessantes. Mas a a inteligência artificial, ela tem ajudado em várias outras frentes. Por exemplo, ainda há pouco eu falei do regulatório, né, do compliance regulatório. Ah, Analisar termos gerais à luz da LGPD. A inteligência artificial, ela ajuda a tornar isso uma análise muito mais célere, né. Uhum, A compilação de dados, análise de comportamento de compra, tudo isso a inteligência artificial, ela tem ajudado, sabe. Então entendi. Mas para aplicar essa inteligência artificial em compra, é necessário ter antes os processos todos estruturados, ter uma. Você falou dos ERPs, porque assim, é uma tecnologia muito nova, né? é uma tecnologia muito nova e esse ponto que você trouxe, na minha visão, tá, eu tenho colegas que não necessariamente concordam comigo, mas na minha visão é pedra angular para sucesso, tá. Eu costumo brincar, tem uma passagem bíblica que eu nem sou um grande estudioso, mas vamos lá, tem uma passagem bíblica que a maioria das pessoas conhece, que é aquele no Sermão da Montanha que tem aquela alegoria dos caminhos, né, uma porta aberta, bonita, um caminho florido. Aí o outro uma portinha estreita, aquele caminho escuro. O caminho escuro é o caminho da transformação, digital com processo. É mais complicado, você tem que fazer uma série de projetos para melhoria de processos, sanear dados e tudo mais, mas o resultado disso, de você trilhar esse caminho feio, né, esse caminho escuro, tortuoso, ele resulta e experiências que a gente tem tido em vários clientes nossos, é num resultado muito mais bem estruturado, né. Sim, existem várias iniciativas que pulam a etapa do processo, tá. Dá resultado?
menos estruturado. Ah, o quando você pesa o esforço e o resultado, acaba que, ainda assim, com todo o esforço que a gente tem com o processo e tudo mais, o resultado final ele é melhor, né, o resultado inclusive de ROI, ele é muito mais tangível, muito mais, visto por todos os stakeholders, quando você pega um projeto que não tem processo, tá. Então você vai ter algumas melhorias, ah, quase marginais, né, mas com processo eu vejo que você tem um resultado mais bem estruturado. Legal. Quando a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial, a gente pensa em automação, Uhum. né? Hoje no Procurement Solution, quais são os processos que são mais propensos a serem automatizados? Legal. Na nossa área, a gente tem utilizado muito para na parte do BPO de compras, tá? Na consultoria também, mas principalmente falando do BPO de compras, que aproxima um pouco da realidade de quem está nos vendo, né? Que opera uma área de compras, você pode utilizar a, todas essas tecnologias emergentes para melhorar a eficiência operacional do seu time. Então, a emissão de um pedido de compra, ela pode ser feita de forma automatizada, as cotações e negociações podem ser feitas de forma automatizada, inclusive o processo ajuda bastante, né. Então, o ganho de eficiência operacional, ele é muito grande. Agora, onde eu reputo mais importante do que até automatizar as atividades mais, processualizadas, é você ter visibilidade, né. Quando você não tem ferramentas conectadas, muitas vezes a gente chega em clientes que têm ferramentas super robustas, inclusive, que não se conversam. Então você acaba perdendo muita sinergia, muita informação acaba ficando nos silos, né? Então quando você conecta todas essas informações, você passa a ter muito mais visibilidade daquilo que está acontecendo. Com visibilidade, com dados, você toma decisões mais acertadas, você faz um PDCA e até um PDSA mais assertivo, né. Uhum, Então, quando você aplica inteligência artificial num cenário estruturado, você passa a ter visibilidade e toma decisões muito mais assertivas, né, decisões que efetivamente você vai ali no cerne da questão e não por tentativa e erro que por vezes acontece, tá. uhum. Quando a gente fala em transformação digital, especialmente no middle marketing, os líderes, os gestores costumam ter algumas dúvidas, né? E assim, pô, eu fiz a vida toda, eu fiz de um jeito, mas e agora? Como que isso vai acontecer? Para quem está na estaca zero, tem uma receita, tem um caminho certo a trilhar? Eu queria muito falar que sim, mas não tem um caminho de bolo, ou não tem uma receita de bolo, né. Mas a gente tem boas práticas, né, que vamos pensar isso numa cadeia de valor. Então, eu sou do grupo que gosta de processos. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de uma jornada de transformação digital, é como que são os meus processos, como que estão os meus processos. Então, vamos maturar um pouco esses processos, né? Depois a gente começa a pensar nas necessidades que eu tenho para automatizar aqueles processos que são automatizáveis, né? Então, a gente evolui para uma primeira fase, vamos colocar assim, de automação daquilo. Então, estamos falando de RPA, estamos falando até de OCR, né, para captar informações que estão dentro de documentos, que não é a melhor forma. Hoje já tem, dentro das IAs generativas, né, você já tem ferramentas que captam muito melhor com OCR, mas é um primeiro passo, né. Aí você vai melhorando. Você passa a não trabalhar somente com robô, mas você passa a trabalhar com um conjunto de dados, tomar decisões, a IA tomando decisões mais simples, né, ou pelo menos te propondo caminhos. Então uma terceira etapa, a gente já poderia estar falando de realmente trazer IA para o seu processo, né, para ele te trazer inputs. Ainda há pouco eu falei das análises de contratos. Uhum, Imagina só uma grande empresa, o volume de termos de contratos que tem que ser analisados todos os dias. Com a IA, você faz isso, você capta ali os pontos chaves
SLAs, riscos e tudo mais, de uma forma muito mais simples e traz para o seu jurídico, ou seja lá, para o gestor que vai estar analisando aquilo ali, os riscos já mapeados, né. Então ela ajuda nesse a tornar os processos mais céleres, né, a tornar o trabalho de quem tem que analisar aquela montanha de dados muito mais rápida, né. E aí a gente pode pensar até numa fase final, num procurement praticamente, que acontece, né, toda a parte operacional de procurement 100% automatizada, né. "Ah, mas isso é meio, Utópico. utópico". Te digo que não, te digo que não. A semana passada mesmo eu estava conversando com um futuro cliente nosso, do segmento de concessões de rodovias, né, e ele já tem 55% das compras dele 100% automatizadas, autônomas, né, muito mais do que automatizadas, autônomas, com inteligência artificial fazendo, negociações, definindo os melhores caminhos, definindo fornecedores. Tem pontos de melhoria? Tem, mas ela está entregando saving, ela está entregando compliance, ela está entregando tudo. Agora melhorar um pouquinho a performance de saving e tudo mais. Então, veja você que 55% das compras de spot desse cliente, poderia ter em contrato? Poderia, gente. Mas, dentro da realidade dele, 55% já está automatizado, né. Uhum, Então, isso reduz um trabalho abissal, ele tem um volume muito grande, né, então é um volume abissal que passa a ser automatizado. Mas então cortou gente. Não, esse time está pensando em como melhorar as compras diretas dele, né, como trazer uhum, mais estratégia para ele, criar contratos para esses 45% que ainda está em spot, ir para contrato. Então a ideia da IA é fazer com que o dia a dia do comprador, no final do dia, seja inteligente, né. uhum, Imagina você entrar no seu trabalho às 8 da manhã, sair às 18 horas só apertando o botão, fazendo coisas que uma máquina pode fazer, né. Então é melhor você pensar, trazer inovação para o seu processo. Isso, no final do dia, eu tenho conversado com alguns colegas, tem reduzido até turnover, né, que a pessoa vê que, pô, tá crescendo, né, tá uhum. fazendo coisas que são inspiradoras, né, e não simplesmente, pô, todo dia só aquela maquininha, tô fazendo sempre as mesmas coisas robotizadas. Então até nesse aspecto, quando a gente olha a transformação digital, ela ajuda, né. Então isso não vai ter em nenhum indicador quantitativo, mas para os gestores isso está no qualitativo, isso está fazendo com que o time dele seja mais engajado, isso é muito interessante. Legal. Igor, agradeço muito o seu tempo e a sua entrevista. E quando tivermos novidades na área de procurement, a gente está aqui à disposição para conversar novamente. E eu estou sempre à disposição de vocês para para falar um pouquinho dessas inovações, falar como nós aqui na BDO estamos trazendo isso para os nossos clientes, estamos tirando do plano teórico e trazendo para resultados, né? Muito mais que produtos para resultados. Então, conta com a gente. Obrigado. Obrigado. Esse foi o assunto direto BDO.